Hoje eu quero conversar com você sobre 3 tipos de pessoas que frequentam a igreja. É de suma importância que você conheça e entenda o que acontece dentro da igreja. E muitas vezes nós olhamos para a igreja, achamos um movimento bacana que a igreja faz, mas nós não temos ciência do tipo de pessoa que entra dentro da igreja. E por vezes nós olhamos para esse tipo de pessoa que entra dentro da igreja e nos conformamos com a situação que a pessoa está vivendo. Nós nos conformamos com aquilo que nós ouvimos. E existe 3 tipos de pessoas que frequentam a igreja. Existe o lobo, existe ovelha e existe o cavalo. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. 3 tipos de pessoas que frequentam igreja. E eu gostaria que você começasse a refletir de fato com quem você anda, com que tipo de pessoa você anda, o que você é. E talvez você, ao olhar para esses três tipos de pessoas, a qual eu citei aí, você falou assim, ó, 2 eu já conhecia, pastor, que 2 é famosa, que é a ovelha e o lobo. A terceira eu não conhecia, que é o cavalo. Mas eu quero conversar com você usando essa analogia sobre esses 3 tipos de pessoas. Eu quero começar citando as características do lobo. O lobo é a pessoa que traz perigo, que faz a sua célula correr risco. Obrigado. Que isso, está sempre perdoado. Vai, não peques mais. É a pessoa que oferece riscos à sua célula, as pessoas que oferecem risco a você, as pessoas que oferecem risco à sua casa. Essa é uma das características do lobo. É a pessoa que diz sim na sua frente e por trás apunhala você pelas costas. Você conhece esse tipo de gente? Não precisa levantar a mão, é brincadeira. É a pessoa que olha para você e ela diz sim. Com a boca ela concorda com você, mas dentro do coração dela, ela já olhou e falou assim, ó, eu vou fazer esse negócio mal feito. Eu entendi o que foi falado para mim fazer, eu entendi a visão, mas eu nem vou empenhar tanto esforço assim, ó, porque eu já sei que isso não vai dar certo. Eu já vi isso em outra igreja, eu já vi isso daí em outros lugares e lá não deu certo. Eu já vi isso daí, a nossa célula vai fazer, mas assim, eu já vi que isso daí já aconteceu em outro lugar. É aquele que tem algo negativo a trazer. E talvez na sua frente, líder de célula, ele concordou, e depois você precisa ficar mediando situações, né, que essa pessoa gerou, causou dentro do seu grupo de célula, dentro do seu grupo de ministério, dentro da igreja. O pastor precisa ficar mediando, né, as situações que esse tipo de gente causa. São pessoas que não tem coragem de dizer não na sua frente, espera você virar as costas para criticar e para falar mal. Pegam aquilo que você propôs e distorce, a ponto de desmotivar as pessoas que estão ao seu redor ou que fazem parte do seu grupo. E esse tipo de gente, ele quer sempre ganhar a confiança de alguém. Esse tipo de gente vai sempre procurar estar em meio à sua célula, em meio ao seu grupo de ministério. Ele vai sempre querer estar perto das pessoas mais influentes, porque ele sabe, se ele conquistar as pessoas mais influentes, ele vai começar a conquistar meio que
legalidade dentro daquele grupo, ele vai tentar trazer o líder da célula para perto, ele vai tentar trazer o líder de ministério para perto, ele vai tentar trazer os pastores para perto dele, ele vai tentar olhar e pensar assim, qual é o jeito mais fácil de manipular essa igreja, qual é o jeito mais fácil de manipular essa célula, qual o jeito mais fácil de eu entrar nesse ministério e fazer com que as coisas colaborem para aquilo que eu quero fazer. Esse tipo de gente é perigosa. Elas não estão preocupadas com o avanço do reino. Elas estão preocupadas em cumprir apenas a sua agenda maligna. Estão preocupadas apenas em cumprir os seus planos, os seus projetos de destruição. Um lobo vai sempre tentar apresentar dentro da igreja, dentro da célula, dentro do ministério, uma visão própria. Ele vai sempre olhar e dizer assim, não, desse jeito seria mais fácil, desse jeito ficaria melhor. É como se a liderança da igreja, é como se o líder do ministério, é como se o líder de célula estivesse fazendo tudo errado, e ele tem a melhor visão, ele tem o melhor jeito, ele tem a melhor forma de fazer. A maioria desse tipo de pessoas, ela precisa se aproximar de um grupo para tentar conquistar alguém nesse grupo para poder fazer alguma coisa. Se a estratégia era tão boa, se ele sabe fazer, a pergunta que eu quero fazer a você, e eu já quero deixar essa dica para você, por que você não faz? Por que você não tem uma célula? Por que você ainda não se tornou líder de ministério? Por que você ainda não se tornou um pastor? Sabe por quê? Porque existe uma agenda maligna sendo executada por essas pessoas. E a única coisa que eles querem é causar destruição. Mais que uma visão, dentro da mesma célula, é divisão. Mais que uma visão, dentro do mesmo ministério, é divisão. Mais que uma visão, dentro da mesma igreja, é divisão. O lobo procura lealdade em meio à sua deslealdade. O lobo critica sempre quem está junto. Acontece que o que eu quero que você entenda é que críticas nos fazem crescer. Eu sou do tipo de gente que, se eu precisar chamar, eu não tenho problema com isso. Se eu precisar chamar e falar, eu não tenho problema com isso. Eu acredito que você deve se portar dessa forma. Se você precisar falar algo para sua irmã, para o seu irmão, para alguém que você considera amigo de verdade, que você tenha liberdade para pontuar algumas coisas que essa pessoa precisa crescer, se desenvolver, você vá e faça. Acontece que aquilo que você não conta para o seu irmão, aquilo que você critica quando o seu irmão não está presente, é só mais uma forma de Satanás usar a tua vida para tentar causar uma fissura, uma rachadura. O que eu quero que você entenda, uma coisa que a Adriana sempre fala, é quando não existe nenhum escândalo de adultério na igreja, quando não existe nenhum irmão amando demais a irmã que não é dele, que é do outro, que quando não existe nenhum pecado de adultério escandaloso, quando não existe ninguém de uma igreja roubando a igreja, Satanás só tem mais uma estratégia: causar a divisão. Pecado de rebeldia, a Bíblia fala que é como pecado de feitiçaria. E quando Satanás não encontra aquilo que ele quer, a estratégia é sutil.
A estratégia é fazer com que os grupos se dividam. A estratégia é trazer uma nova forma. Eu já encontrei pessoas, nós já infelizmente tivemos pessoas neste lugar que olharam e disseram assim: não, mas no meu tempo a sós com Deus, o Senhor me deu uma visão diferente, o Senhor deu uma visão diferente da que o líder de célula dele tem, o Senhor deu uma visão diferente da que o pastor de região dele tem, o Senhor deu uma visão diferente a ele do que o pastor dele deu. É simples assim, você precisa abrir, sair e abrir sua igreja. Simples assim. Mas acontece que nós vamos convivendo com esse tipo de coisa, e as pessoas vão dando ouvidos, elas vão emprestando os seus ouvidos. Eu costumo dizer que o transmissor e o receptor se igualam. Esses dias no culto de domingo eu fiquei até meio constrangido, aqui no canto, ali no canto. Alguém foi falar alguma coisa para a Adriana olhou para mim e falou assim, olhou para a pessoa e falou: peraí, não é assim que nós resolvemos as coisas aqui, ó. Vem falar com quem resolve, já traz as pessoas aqui. Ô Charlton, ouve aqui o que ele tem para falar. Eu fiquei, o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque se você não tem condições de falar na frente da pessoa e você se junta para falar mal dela, você está causando divisão. Esse tipo de gente é perigosa. Uma das características do lobo é que ele não quer intimidade. Se irritam facilmente com a verdade, são falsos. Tentam entrar e sair, por vezes, sem ser percebido, até que consiga um ouvido, uma orelha mais próxima, com quem possa compartilhar os seus planos. Quem já assistiu aquele desenho que o lobo mau se disfarça de ovelha, sabe? Quem já assistiu? Já assistiu o desenho que o lobo mau... Olha lá, a menina ali já assistiu. O desenho que o lobo mau se disfarça de ovelha. É exatamente isso que por vezes acontece dentro da igreja. E por vezes esse tipo de pessoas está procurando quem dê credibilidade. Pessoas influentes. Quer descobrir esse tipo de gente, é só trocar elas de lugar. Quer descobrir esse tipo de gente, é só você talvez tirar ela daquilo que ela esteja fazendo e colocar ela para fazer outra coisa. A ovelha faz qualquer coisa. A ovelha não está preocupada com o título, ela está preocupada com a função. E esse tipo de gente não, esse tipo de gente está preocupado em aparecer, esse tipo de gente quer a plataforma, esse tipo de gente quer o palco. Esse tipo de gente é aquele que tem sempre uma pergunta a ser feita para deixar um ponto de interrogação na sua cabeça. E a informação que eu tenho para dar para você é que lobo não é ovelha, ele precisa ser afastado do rebanho. O lobo coloca o seu ministério em risco. A dica que eu quero te dar é que para você sanar a influência de um lobo,
Você vai ter que se aproximar das pessoas que ele se aproximou, você vai ter que orar com essas pessoas, você vai ter que jejuar com elas, para que essa estratégia maligna seja vencida. Para que a verdade seja revelada. Geralmente, esse tipo de pessoa não é fruto da casa. Geralmente esse tipo de pessoa é andarilho. Ele já passou por 1, 2, 3 igrejas e ele apareceu na sua célula, ele apareceu na sua igreja, ele apareceu no seu ministério. Lobo é sempre um sanguessuga. Ele sempre está esperando que as pessoas tenham algo para oferecer para ele. Eles sempre estão insatisfeitos com alguma coisa que está acontecendo ou com alguém. Agora eu quero conversar um pouquinho com você sobre ovelha. A ovelha sempre está disposta a seguir as suas autoridades espirituais. Gente, e vocês me conhecem. Eu não estou falando de vocês fecharem os olhos e sair fazendo coisas erradas, mesmo que sejam as autoridades espirituais que pediram para você fazer. Você precisa ser fiel a Deus a tal ponto que se alguma autoridade espiritual pedir para você fazer algo errado, você o denunciar. Não é desse tipo de coisa que eu estou falando. Vocês nos conhecem. Mas uma ovelha está sempre disposta a obedecer o seu pastor. Uma ovelha está sempre disposta a servir, uma ovelha está sempre disposta a servir o seu ministério. Geralmente a ovelha é obediente, não é à toa que a Bíblia fala que a ovelha ouve a voz do seu pastor e reconhece a voz do seu pastor. E daí, a pergunta que eu quero fazer a você talvez que pastoreia um pequeno grupo, está lá, né, é um líder de célula, é um pastor de região. A análise que eu quero que você faça é que se o seu grupo reconhece a sua voz, reconhece cada um dos comandos que você está. Existe um vídeo na internet muito bacana, que 2 pastores chegam e os rebanhos se misturam e de repente um desses pastores se afasta e talvez você pense assim, como que vai separar essas ovelhas agora? Um desses pastores se afasta e de longe ele chama as suas ovelhas e as ovelhas dele vão o seguindo automaticamente. Sabe por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ovelhas são obedientes. Ovelhas denunciam o perigo do lobo. Ovelhas alertam outras ovelhas quando reconhecem que estão correndo o risco, que quando existe alguém de diferente, quando alguém traz uma nova revelação, quando alguém fala de uma nova visão, quando alguém deixa sempre um ponto de interrogação para causar dúvida.
para você que é líder, a instabilidade de um líder sempre vai assustar a sua ovelha. Essa eu queria deixar para você, líder de célula, líder de ministério, pastor de região. E para os pastores também, para mim também serviu. A instabilidade de um líder sempre vai causar medo em suas ovelhas. E o que eu quero que você entenda, talvez você possa estar olhando e dizendo assim, mas eu nem sou líder. Cara, se você é casado, você é um líder dentro da sua casa. Se você está namorando, eu espero que você já comece a se comportar como alguém que vai liderar um lar. Se você está esperando em Deus a mulher da sua vida com quem você vai se relacionar, o que você precisa entender é que você já está sendo preparado para se tornar um líder. Não transfira a responsabilidade da sua casa para ninguém. Todo líder inconstante, instável, vai trazer medo. Todo líder instável compromete o desenvolvimento da sua célula, do seu ministério. É óbvio que tem tempos que nós averiguamos e olhamos, eu não tenho problema de dar passos para trás. A minha equipe me conhece. Por vezes nós falamos assim, vamos dar um passo para trás, vamos recuar, não deu certo. Por vezes nós precisamos recuar, mas nós recuamos juntos. E talvez você precisou fazer isso lá na sua casa, talvez você precisou fazer isso lá numa estratégia que você arrumou lá na sua empresa, nos seus negócios. Talvez você precisou fazer isso no seu ministério, talvez você precisou fazer isso lá na sua célula. Talvez você olhou e disse assim, não, eu vou ter que voltar essa multiplicação para trás que não vai dar certo. Mas o que o Senhor está olhando você fazer, como o Senhor está olhando você fazer, define que tipo de gente você é. Quem são os seus amigos? Tem gente que tem facilidade de se conectar com lobos. Tem gente que tem facilidade de se conectar com ovelhas. Ovelha não só reconhece a voz do pastor, mas a ovelha ama o seu pastor. Quem é o seu pastor de região? Como você se conecta com ele? Como você conversa com ele? Como que você trata o seu supervisor? Como você trata o seu líder de célula? Sabe por quê? Porque tem gente que só consegue fingir que gosta. Tem gente que é incapaz de amar. Tem gente que quer saciar apenas a sua sede e fome de destruição. E o que eu quero que você entenda é que
uma coisa que eu digo na membresia é que ninguém aqui tem estrela na testa. Cabe a você fazer a análise das pessoas que estão ao seu redor. Cabe a você averiguar a vida dessa pessoa. Cabe a você olhar os frutos. Cabe a você olhar e analisar o que essas pessoas estão entregando, qual é o histórico delas, por onde elas passaram, o que elas fizeram, que tipo de marca que essas pessoas deixaram. Alguém que não tem título de pastor, que já foi chamado de pastor? Hã? Levanta a mão, ninguém foi chamado de pastor? Sabe por quê? Porque pastor não é um título, é uma função. Tem gente que já foi chamado de lobo, né? Agora eu quero conversar com você sobre o cavalo, sobre a força motriz, né? A força que existe na igreja, literalmente. É outro tipo de pessoa, é a pessoa que pensa bem na frente. É gente que sabe o para que o Senhor os chamou. Eles estão focados na missão. Eu lembro, por mais que o terreno possa ser estranho, é um animal que está sempre atento e conhece o território onde está pisando. Sabe por quê? Porque ele já andou por todos os lugares, ele já andou por esse pasto verde, sabe? Ele já andou, ele conhece todos os buracos, ele conhece os atalhos. Esse tipo de gente já está em outra fase. E o que você precisa entender é que se você lidera uma pessoa desse tipo, você está correndo sérios riscos. Sabe por quê? Porque se você de 0 a 10, se você é um líder número 5, e se você lidera e tem alguém abaixo de você, que é número 6 ou número 7, é uma questão de tempo. Para essa pessoa sair do seu ministério, é uma questão de tempo. Para essa pessoa sair da sua célula, é uma questão de tempo. Para essa pessoa sair da sua igreja, se você não estiver disposto a crescer, ele vai sempre procurar alguém que esteja 1 ou 2 níveis acima do que ele. E isso é saudável. Isso é normal. O que não é normal é você tentar subjugar esse tipo de pessoa e olhar para ela e querer dizer assim, não, você está debaixo da minha autoridade. É como se Deus, se Cristo não estivesse nesse relacionamento. É como se o Senhor planejou ele para ele ficar parado ali debaixo de alguém que está o impedindo de crescer. E o evangelho e a proposta nunca foi essa. O que eu quero que você entenda é que você precisa continuar crescendo. Eu preciso continuar me desenvolvendo. Você precisa se desenvolver. E daí, quando eu falo que você precisa se desenvolver, é em tudo que você faz. É como pai, é como marido, é como homem, é no mundo de negócios. É em tudo que você faz. Você vai precisar entrar numa crescente e só parar. E você só sai dessa crescente o dia que Cristo te chamar.
O dia que ele falou assim, ó, senha número tal, pode vir para cá. Você fala, agora eu vou, agora eu parei de crescer, agora eu alcancei um corpo glorificado, agora eu vou estar na glória com Cristo, agora eu alcancei o meu objetivo. Mas enquanto você estiver aqui, você precisa entender que você precisa estar em uma crescente. Ou você cria o seu filho, a coisa mais linda, a sua filha, a coisa mais preciosa do mundo, fala assim, não, fica pequenininha aqui, ó, você vai ficar com 8 anos o resto da sua vida. Você cria o bebezinho dizendo assim, não precisa crescer, não precisa desenvolver, fica aí, ó, por 80 anos no bebê conforto, fica aí. É isso, mãe? Não é. Todo pai, todo líder saudável olha para os seus e diz assim, ó, você precisa ir mais longe do que eu fui. Não é à toa que o salmista diz assim, ó, que aquilo que eles construíram seriam o estrado onde os seus filhos iriam pisar. É dali para frente. Todo bom líder, com certeza, é essa força motriz. Todo bom líder reflete a visão, replica, inspira. Assume as responsabilidades, são leais. Esse tipo de líder, eles sempre estão prontos para a guerra. Eles estão sempre dispostos a porem os lobos para correr. Eles estão sempre dispostos a proteger o rebanho. Eu não lembro qual filme que foi, mas uma vez eu assisti um filme que era um filme de época e os cavalos daqueles guerreiros estavam tão acostumados com a batalha que em uma das batalhas que eles foram derrotados, esses homens saíram e resolveram voltar, né, de onde vieram. Eu não me recordo muito do filme, mas o que me marcou nesse filme não foi nem o nome. A única coisa que me marcou nesse filme é que esses cavalos, enquanto eles davam fuga, quando ouviram os tambores da batalha, esses cavalos recuaram, eles queriam voltar atrás. Eles estavam acostumados a estarem onde os tambores de guerras soavam. Foi a única coisa que me marcou nesse filme. Eu não lembro de mais nada desse filme. Mas esse tipo de gente, esse tipo de líder está sempre disposto a proteger. E talvez o que você precisa entender e se desenvolver, que uma boa ovelha se desenvolve para um padrão de um líder desse. Existem muitas pessoas já chegando e talvez você olha e diz assim, não, essas pessoas, elas estão precisando de pessoas que as fortaleçam ainda, elas estão precisando amadurecer, elas estão precisando crescer na fé, elas estão precisando crescer literalmente na graça e no conhecimento, né? E esse tipo de líder que ajuda a cuidar, esse tipo de líder que ajuda a sustentar, esse tipo de líder que mantém a segurança,
que faz a segurança para essas ovelhas que estão nesse aprisco. A pergunta que eu gostaria de fazer a você: quem é você? Que tipo de pessoa você é? Eu não estou aqui para te chamar de lobo. Não estou aqui para te chamar de ovelhas. Muitos de vocês eu conheço, eu sei a capacidade que tem, mas muitos também eu nem conheço, não sei nem o nome. A pergunta que eu quero fazer, outra pergunta que eu gostaria de fazer a você: você consegue identificar esses 3 tipos de pessoas na sua célula? Você consegue identificar esses 3 tipos de pessoas no seu ministério? Você consegue identificar quem traz risco para dentro da sua casa? Quem oferece risco lá no seu trabalho? Você consegue identificar aquele que oferece risco para aquilo que você está fazendo? Porque identificar a pessoa que traz riscos à sua casa, ao seu ministério, à sua vida espiritual, emocional, à sua vida física, identificar essas pessoas e não fazer nada, e não se movimentar, e não lutar. Pergunta que eu gostaria que você respondesse, faz de você: que tipo de gente que frequenta a igreja? Quando você não consegue lutar contra si mesmo, e você se rende, faz de você que tipo de gente? O que eu quero que você saia daqui entendendo nessa noite é que o Senhor só vai dar grandes desafios para quem pode suportar os grandes desafios. Primeiro dia que você foi para a academia, Leodão, Lucas colocou 92 quilos no supino para você levantar? Não, né? Por que será? Por que você acha que Deus vai fazer isso com você? Agora, se você está enfrentando situações, eu creio naquilo que está escrito na Bíblia: não vem provação sobre a tua vida que você não possa suportar. É uma escolha sua render-se a ela. Então talvez você possa estar olhando, mas o desafio é muito grande. O Senhor não dá desafio grande para gente covarde. Então talvez você possa estar olhando e dizendo: mas eu acabei de sair de um grande desafio, eu sobrevivi, e parece que está aparecendo outro. Glória a Deus por isso, que o Senhor está te dando outro. Olha para o Senhor e diz assim: Senhor, não me deixe fora daquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade. Não me deixe fora daquilo que o Senhor quer fazer na minha célula. Não me deixe fora daquilo que o Senhor quer fazer no meu bairro. Não me deixe fora. Não importa o tamanho do desafio. Eu tenho olhado e falado: Senhor, não nos deixe fora daquilo que o Senhor quer fazer. Acontece que quem não luta em casa, não luta na igreja, não luta no grupo de célula, não luta no trabalho. Quem não luta em casa é uma pessoa que está disposta a viver fugindo.
Falamos sobre isso domingo. Quem é você? Que tipo de pessoa que frequenta a igreja você é? E essa pergunta eu quero que você responda para si mesmo. Você é a que causa proteção no grupo? Ou você é a pessoa que está ali falando, não, pastor, eu estou chegando agora, eu só preciso de cuidado, eu só preciso amadurecer, eu só preciso crescer. E essa igreja tem oferecido esse cuidado para aqueles que estão chegando? Porque esse cuidado depende do irmão mais velho, daquele que já se tornou cavalo, literalmente, ou que já deveria ter se tornado. É o que você, homem, já deveria ter se tornado lá na sua casa, para sua mulher, para os seus filhos. É o que você já deveria ter se tornado lá na empresa onde você trabalha. É o que você deveria ter se tornado para o bloco lá do seu condomínio. É o que você deveria já ter se tornado, uma referência, um exemplo de segurança física, emocional, espiritual, sentimental. Foi para isso que o Senhor te chamou. Às vezes o teu pastor não vai estar perto. Na maioria das vezes o seu pastor não vai estar perto. E cabe a você espantar o lobo. E cabe a você proteger o irmão mais novo. E cabe a você proteger a ovelha que foi gerada. A ovelha que talvez você gerou. Eu lembro uma vez que eu me coloquei numa situação que eu não tinha como proteger a minha família. Gente, pensa numa angústia. Pensa numa angústia que me deu. Eu pensava comigo, o que eu fui fazer? Como que eu cheguei nesse lugar? Engraçado que os meus olhavam e falavam, o pai está aqui, mas, gente, sabe aquela situação que você estava... É óbvio que eu não ia falar que eu estava com medo, né? Mas assim, para não piorar a situação, mas pensa num cara que estava com medo. Pensa num cara que estava angustiado. Mas com força. Eu falava, meu Deus, como que eu me coloquei nessa situação? Cabe a você analisar e se proteger para não se encontrar nessa situação. Eu lembro que a única coisa que me restava, foi clamar ao Senhor. Sabe aquele negócio? Deus, se me tirar daqui, eu nunca mais me enfio numa dessas, sabe? Você já fez essas orações? Eu nunca mais. Eu prometo, se eu me livrar dessa, eu não passo. A maioria daqueles que estão aqui são líderes. A pergunta que eu quero fazer para você:
Você se comporta como ovelha ou como cavalo? Analise aí o tempo de maturidade cristã que você tem, quantos anos de convertido que você tem, quantos anos você diz professar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que você é? Você é o irmão mais velho que precisa que o irmão mais novo cuide de você? Você é o irmão mais velho que precisa que os mais novos, aqueles que estão chegando, te alimentem, façam a proteção, que cuidem da sua casa, dos seus filhos, do que você faz. Você tem orado ao Senhor pedindo desafios constantes. A informação que eu quero dar para você é que o Senhor não vai deixar de fazer desafios a você. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela: o Senhor não vai deixar de fazer desafios a você. E a minha oração é que não falte desafios a você. Gostaria que você se colocasse em pé. Gostaria que você entendesse a responsabilidade que você tem o desenvolvimento que o Senhor quer que você viva. Ovelha gera ovelha. Líderes vão gerar líderes. Essa é uma boa reflexão. Para você fazer sobre que tipo de pessoa você tem gerado. Que tipo de gente confia em você? Que tipo de gente empresta os ouvidos a você? Porque eu não sei se você entendeu a profundidade dessa palavra. Quando o Evangelho começou a se expandir, havia inúmeros cristãos, muitas ovelhas,
Mas a força motriz, os cavalos, se resumia a poucos. Eram os mais velhos, eram quem Jesus chamou primeiro. Acontece que tem gente que era para estar fazendo força, que ainda está sendo carregado. Gostaria que você fizesse dessa canção a sua oração. Que o Senhor te abençoe. Que o amado Espírito Santo te dê condições de se desenvolver de fato. Que o Senhor te tire do nível de dependência emocional. Que você saia daqui entendendo que você precisa se desenvolver. Dentro da sua casa, no seu ministério. Que você precisa amadurecer. Para que você seja um lugar de segurança. Para que você pare de procurar segurança em outras pessoas, você precisa de se desenvolver, você precisa se tornar um lugar seguro para aqueles que estão ao seu redor. Você precisa ser o sinônimo de proteção, você precisa ser o sinônimo de cuidado. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a vencermos os nossos conflitos internos. Ensina-nos a nos tornarmos um lugar seguro para os nossos cônjuges, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para nossos irmãos em Cristo. Ensina-me a me tornar um lugar seguro. É alguém que traz proteção para a minha célula. Ensina-nos a identificar, Deus, todo e qualquer tipo de estratégia maligna que possa tentar ferir os nossos filhos espirituais, os nossos filhos físicos.
Não permita que paremos em meio ao desenvolvimento a qual o Senhor nos propôs. A nossa segurança está em Ti, a nossa segurança é o Senhor. Se nos movemos debaixo de uma palavra Tua, de uma orientação Sua. Foi o Senhor que nos chamou, Deus. E que sobre a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão, dos líderes que estão em casa, daqueles que estão se desenvolvendo, crescendo, haja poder e autoridade em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos, Pai, que o Senhor nos traga para o equilíbrio, que haja poder e autoridade em nome de Jesus Cristo, que aquilo que falarmos, que aquilo que formos fazer, nós tenhamos o Teu aval. Pai, nós entendemos que cabe aos mais maduros a expansão do reino. Por isso clamamos. Não nos deixe fora daquilo que o Senhor quer fazer. Toda insegurança vá embora agora em nome de Jesus Cristo. Que toda insegurança gerada por pais, por mães físicas, por pais e mães espirituais, por liderança, vai embora agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, na Tua palavra diz que o Senhor nos entregou, nos encheu, nos deu um espírito da verdade, um espírito de intrepidez e ousadia, Deus. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Pelo governo do Teu Espírito, que é aquele que nos conduz em cada uma das nossas batalhas, é aquele que nos garante a vitória, que nos entrega a estratégia, que nos traz discernimento sobre situações, que nos faz entender com que tipo de gente estamos nos relacionando, com quem estamos buscando nos relacionar, com quem revela, quem revela aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Amado Espírito Santo, não nos deixe órfãos. Revela-nos a intenção do coração, revela-nos o risco, o perigo, revela-nos a armadilha. Senhor Deus, venha livrar pais, mães de armadilhas criadas. Venha livrar casamentos, venha livrar relacionamentos, venha livrar os nossos filhos de armadilhas forjadas por Satanás, que nós, como pessoas maduras espiritualmente, tenhamos condições de protegê-los, defendê-los. Que assim seja com todos aqueles que adentrarem neste lugar, Deus, em nome de Jesus Cristo.
que não nos falte o discernimento, que não nos falte a tua revelação, que não nos falte a palavra de conhecimento, que não nos falte a palavra profética. Que assim seja sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre esta igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida, que as consolações do Deus Altíssimo te acompanhem. Todo medo vai embora. Que o Senhor venha usar a tua vida. Que o Senhor te desenvolva. Que você possa continuar crescendo. Que a tua oração seja: Senhor, não me deixe fora daquilo que o Senhor quer fazer. E que essa oração se dê sobre a tua vida, não apenas nos movimentos que a igreja vai fazer, mas que se dê em todas as áreas da sua vida. Conjugal, emocional, financeira. Não me deixe fora. Fala para o Senhor dos recursos que o Senhor quer trazer para este lugar. Fala para Ele. Não me deixe fora da blindagem que o Senhor quer criar em cada lar. Não me deixe fora das multiplicações. Não me deixe fora da reprodução que o Senhor quer causar. Não me deixe fora da cura que o Senhor quer trazer. Não me deixe fora da glória que o Senhor quer mostrar. Não me deixe fora da unção que o Senhor quer derramar. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana extraordinária, no nome de Jesus Cristo.